Aí, pessoal, vamos pro vídeo aqui. Bora pro vídeo. Bora pra poder. Bora pro vídeo. Então, vamos começar. Isso é na pena aqui. Mas antes de vocês começarem o vídeo, vocês têm que... Tá bom. Então, vamos começar. Beleza? Vamos começar a pintar. Então, bora. Demora um pouquinho. Uau, ficou lindo. Eu acho que tá. Agora que this. Agora, gente, vamos lá. Nessas casas. Prontinho, gente. Vamos escrever aqui. Bora escrever aqui aqui em cima. Bora, gente. Vambora lá. Para. Não toca. Que não é seu. O, B, V, U. Pronto, gente. Mais fácil. Pronto, gente. Pronto, gente. Ficou bonitinho. Agora, bora.